Olá, meus amores. Nós vamos, então, estar neste momento estudando sobre história geral dentro da nossa disciplina de história e vamos, então, estar falando de modo específico sobre o calendário cristão. Para tanto, é preciso que vocês saibam o seguinte: a contagem dos anos devia ser iniciada por um acontecimento de grande valor, de modo que, como cristão, Dionísio considerou que o ano 1 deveria ser o ano do nascimento de Jesus Cristo. Esse calendário se tornou oficial no ano de 1582 pelo Papa Gregório XIII. Por esse motivo, também é conhecido como calendário gregoriano. Então, é importante que vocês saibam desta informação para que vocês possam compreender esta aula da melhor maneira possível. Então, vocês devem estar se perguntando, Andréa, quem foi Gregório? Na verdade, quem foi Dionísio, né? Porque Gregório foi o Papa 13, aquele que oficializou o calendário cristão, que também é reconhecido ou conhecido como calendário gregoriano. Então, quem foi Dionísio? Foi um monge do século VI, nascido na Sítia Menor, no que é atualmente a região de Dobruja, Romênia, membro da chamada Comunidade dos Monges da Sítia, em Roma, versado em matemática e em astronomia, que se celebrizou pela criação de um conjunto de tabelas para calcular a data da Páscoa, levando à introdução do conceito do ano Domini, o ano do Senhor, a contagem dos anos a partir do nascimento de Cristo. Assim sendo, vamos então refletir mais sobre o nosso conteúdo. Assim, o calendário cristão, nós podemos estar fazendo o seguinte questionamento para então refletirmos sobre o mesmo e procurar então estar respondendo este questionamento. Como localizar um fato dentro da história? Então, meus amores, para a gente localizar um fato dentro da história, é necessário um calendário. Por isso, colocamos aqui. Para isso, temos de usar um calendário. Nas sociedades cristãs, utiliza-se o calendário cristão, que tem como referência para a divisão do tempo o nascimento de Cristo. Então, é importante que vocês saibam deste fato para que vocês possam entender a origem do nosso calendário. Assim, nós vamos ter aqui a divisão da história em períodos. Que períodos são esses, né? Aqueles anos que antecederam o nascimento de Jesus Cristo e os anos depois de Cristo. Então, o mundo antes de Cristo e o mundo depois de Cristo. Então, nós podemos observar a representação de tudo isso aqui, dessa divisão da história em períodos, através aqui da imagem desta reta horizontal, aonde a gente vai poder estar entendendo esses períodos, aqui de forma sintética. Observem que temos então os anos antes de Cristo e temos aqui os anos depois de Cristo. Para determinarmos os anos antes de Cristo, a gente vai sempre colocar, no caso, o número, né, que indica esses anos, seguido, então, dessa expressão abreviada, antes de Cristo, que é o A minúsculo com pontinho, C com pontinho, e esse C, ele deve ser sempre maiúsculo, porque se refere à primeira letra do nome Cristo, o nome próprio. Então, a gente coloca A minúsculo, ponto, e C maiúsculo, ponto, para indicar antes de Cristo. Da mesma forma, vamos estar fazendo com depois de Cristo, D minúsculo, ponto, C maiúsculo, tendo em vista que C indica a primeira letra do nome de Cristo. O nome próprio, então, a inicial tem que ser maiúscula. Então, nós vamos ter aqui, como exemplo, né, 10.000 antes de Cristo, 4.000 antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, né? E aí vamos ter o ano
o ano 1, que poderíamos assim dizer, né? É a questão que vai iniciar os anos depois de Cristo. Ano 0 é justamente o nascimento de Cristo. E a partir disso aí a gente vai colocando sempre depois de Cristo. Um outro fato importante que devemos estar refletindo aqui neste momento é que, observem aqui na reta horizontal, que a exposição dos anos antes de Cristo, essa contagem, ela se dá de maneira decrescente. Então, a contagem depois de Cristo vai se dar da maneira crescente. Observe aqui que nós temos 10.000 maior que 4.000, que é maior que 500. Então, ordem aqui é decrescente, para indicar os anos antes de Cristo. E para indicar os anos depois de Cristo, ordem crescente. A partir do ano 0, que é o nascimento de Cristo. Assim, os anos anteriores ao nascimento de Cristo são contados de maneira crescente. E para representá-los, usa-se a abreviatura, como nós já colocamos, mas nós vamos novamente estar expondo aqui o A minúsculo, né, para indicar antes, com pontinho, e o C maiúsculo para indicar Cristo, né, com o pontinho, seguido então do pontinho. Essa divisão serve apenas para as sociedades ocidentais cristãs. Culturas como a judaica, chinesa e indiana utilizam outras referências para a contagem do tempo. Então, por que então nós dizemos que o nosso calendário é um calendário cristão? Essa denominação também utilizamos aqui no Brasil, porque nós fazemos parte do mundo ocidental e somos cristãos. Então, nós vamos então estar adotando, na verdade, nós adotamos o calendário cristão. Então, meus amores, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido todo o assunto aqui abordado e até uma próxima aula. Beijo aí no coração de cada um de vocês.